No vídeo de hoje eu vou te ensinar quando usar o pero e quando usar o sino em espanhol, que é uma dúvida bastante comum entre os alunos, né? Inclusive, esse tema foi uma sugestão de uma seguidora aqui no canal e eu achei super interessante a gente falar sobre ele e trazer essa dúvida aí para vocês, tá bom? Portanto, se você tem algum tipo de dúvida também, não deixe de colocar aqui nos comentários, até porque a sua dúvida pode ser de uma outra pessoa também, né? E quem sabe a sua sugestão passa a ser o nosso próximo vídeo, vale? Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo, é muito importante, porque além de te explicar a diferença entre sino e pero, nós vamos fazer também uma atividade de fixação, que eu sei que vocês gostam bastante, e essas atividades ajudam aí muito no aprendizado da língua espanhola. Olá, que tal? Para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou André Siviero, professor e fundador da escola Você Falando Espanhol, criador do método Vale, e eu ensino você a falar espanhol de maneira acelerada e efetiva. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar primeiro falando da conjunção pero, tá? O significado da palavra pero, na realidade, é bem simples, né? Porque ela é o equivalente às palavras em português, por exemplo, mas, entretanto, porém, todavia, enfim, ela tem esse sentido de oposição, né? Por exemplo, me gustaría salir, pero no tengo plata. Ou seja, eu queria fazer uma coisa, mas aconteceu um imprevisto, né? Eu tô sem dinheiro nesse caso. Então, você vê que é bem simples até aqui, né? Tudo bem, tranquilo, certo? A confusão acontece porque o sino em espanhol pode ser usado da mesma forma que o pero. Mas na realidade não é exatamente igual o seu significado, né? Aquele significado de mas, entretanto, porém, todavia, ou seja, igual ao significado da palavra pero, né? Tem algumas situações específicas que eu vou ensinar para você que você precisa usar o sino ao invés do pero, vale? Senão a frase fica sem sentido. Mas antes de ir para a explicação da palavra sino, se você está gostando desse vídeo, se você gosta dos conteúdos que nós trazemos por aqui, aproveita e já deixa seu like, tá? Isso é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber em primeira mão todo o conteúdo novo que aparece por aqui, tá bom? Toda semana tem vídeo novo. E se você quer mais dicas de espanhol, me segue também nas redes sociais, no @Você Falando Espanhol, que também tem bastante conteúdo e coisa boa por lá, vale? Bom, pessoal, para explicar o significado da palavra sino e as situações em que ela é utilizada, nós vamos fugir um pouco do que estamos acostumados a fazer aqui no canal, que é aquela coisa de aprender na prática, né? Sem focar muito em regras e etc. Para esse vídeo específico, eu vou ter que explicar algumas regrinhas que são importantes você saber, tá bom? Vamos lá então. A primeira situação em que a palavra sino é utilizada é quando queremos contrapor um ponto positivo atual de um ponto negativo anterior. Eu sei que explicando assim com esses termos mais técnicos parece confuso, né? Mas você vai ver que com o exemplo de frase que eu vou dar, na realidade é super simples. Inclusive, nós usamos muito isso no nosso dia a dia em português também, tá bom? Então, por exemplo, no me gusta hacer ejercicio por la mañana, sino antes de dormir. Ou seja, nesse exemplo de frase, primeiro a gente tinha uma situação negativa, né? Eu não gosto de fazer exercício pela manhã. E aí vem a palavra sino para contrapor isso, ou seja, para torná-la em uma coisa positiva. Então a gente termina a frase dizendo, mas sim antes de dormir, ou seja, uma coisa positiva. A segunda situação com o uso da palavra sino é no sentido de nada além, né? Nada mais do que isso. Por exemplo, ellos no hicieron sino lo que tú les pediste, no les eches la culpa. Então, aqui estamos dizendo o seguinte, poxa, né? Eles não fizeram nada, nada mais, nada além do que você pediu para eles, né? Então, esse termo aí, nada além ou nada mais, equivale à palavra sino nesse caso, vale? A terceira situação em que usamos a palavra sino é no sentido de exceção, ou seja, de algo bem específico, né? Seria mais ou menos o equivalente à palavra senão em português. Por exemplo,
quem, sino ella, poderia haber elegido aquele color para sua habitação? Ou seja, só ela poderia ter escolhido aquela cor, né? Mas ninguém. É uma coisa bem específica. Provavelmente a cor do quarto dela devia ser bem estranha, né? Ou seja, uma coisa bem específica. E a quarta e última situação em que usamos a palavra sino é quando queremos adicionar informações àquela frase, no sentido de dar mais detalhes sobre alguém ou sobre alguma coisa específica. Então, por exemplo, eu tenho um hermano que não é só meu hermano menor, sino também meu melhor amigo. Então, nesse caso, ele não é somente meu irmão mais novo, né? Ele é inclusive o meu melhor amigo. Ou seja, eu estou adicionando informações na frase, dando mais detalhes, né? Ficou claro para vocês a explicação? Acredito que sim, né? Espero que sim. Para te ajudar a entender melhor, vamos lá fazer a nossa atividade. Como é que vai funcionar? Seguinte, eu vou falar algumas frases aqui para vocês e eu quero que você pense. Pode até falar em voz alta na sua casa, né? Uma coisa que eu gosto bastante, que os alunos repitam em voz alta. Se a palavra que está faltando nessa frase é a pero ou a sino, vale? E aí na sequência eu dou a resposta para você. Vamos lá. O primeiro exemplo de frase já está aparecendo aí na sua tela, inclusive com um espaço em branco, né? E eu quero que você me diga se a palavra que está faltando nessa frase é a pero ou a sino, tá bom? Eu vou dar alguns segundinhos para você pensar. Vamos lá. Bom, então nesse primeiro exemplo, a resposta correta era sino. Ou seja, ele não veio de carro, senão, ou mas sim, né, de bicicleta. Vamos continuar a nossa atividade. A próxima frase já está aparecendo aí para você, né? Então, mais uma vez, eu vou dar alguns segundinhos aí para você pensar. Vamos lá. Legal. Nesse caso, a resposta correta é pero. Esse é um daqueles exemplos clássicos que se encaixam as palavras mas, entretanto, porém, todavia, ou seja, tá chovendo, mas eu posso andar, né? Aqui nós temos aquele sentido de oposição que eu comentei antes. Terceira frase, vamos lá. Então aqui mais uma vez a resposta correta é pero, ou seja, ela não bebe vinho, mas, porém, né, ela bebe cerveja. Vamos lá, próxima frase. Bom, nesse exemplo a resposta correta é sino. Por quê? Porque nós estamos adicionando informações àquela frase, dando mais detalhes sobre uma determinada situação, que nesse caso é sobre o carro, tá certo? Vamos lá, vamos fazer a nossa última frase da atividade de hoje. Presta bastante atenção. Nesse exemplo, a resposta correta, mais uma vez, é sino. Por quê? Porque eu estou contrapondo uma informação anterior negativa, né? Eu não tenho muito tempo livre, a não ser nos finais de semana. E aí, como é que foi a sua atividade? Você acertou? Você errou? Ficou clara a explicação? Né? Deixa aqui para mim nos comentários, que a sua opinião é super importante para nós, pra gente saber se os vídeos estão atingindo o que a gente espera, tá bom? Bueno, isso é tudo por hoje, nos vemos no próximo vídeo, tchau!